Salmos 84. Quem abriu diz amém. Quem não sabe onde está Salmos em tu Bíblia, hoje é mais fácil, verdade? Porque hoje é digital. Em meu tempo, quando eu empecé minha conversão, que não há tanto tempo assim, não era digital. Então eu levava a Bíblia e estava orando para que o pastor predicasse sobre o Novo Testamento, para ser mais fácil de abrir a Bíblia. Se ele falasse Filemão, jamais. Salmos 84, quem já abriu diz amém? Quem não trajo Bíblia, mira as pantalhas, ou tem aí Bíblias aí também. A palavra do Senhor diz assim: Quão amables são tus moradas, ó Jeová de los ejércitos. Anela mi alma e aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polleros, cerca de tus altares, ó Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Repita así conmigo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Cierra tus ojos, baja tu cabeça, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido por esta mañana, yo te pido, Espíritu Santo, que vos puedas ministrar nuestras vidas acá en este lugar. Te pedimos perdão, nos humilhamos de tu presença. Declaramos, Senhor Jesus, assim como declara em Salmos, que o pecado está sempre delante de nossos olhos. Pero te pedimos, assim como disse esses Salmos, Espírito Santo, mais vale um dia em tu presença que 1000 fora deles. E hoje é o dia que nós queremos estar em tu presença uma vez mais, Senhor Jesus. Quando estamos em tu presença, as coisas são transformadas. Quando estamos em tu presença, as coisas têm sentido. Quando estamos em tu presença, nada mais importa. Então, ajuda-nos, Espírito Santo, a levar nossos corações cautivos delante de ti. Saca toda esta opressão do passado, essa ansiedade e desesperação por el futuro, aquilo que passou, aquilo que passará. Ajuda-nos a dependermos integralmente de tu presença, Espírito Santo. Tem liberdade nessa casa. Nós nos rendimos delante de tu presença. Dá ordens a tus ángeles ministradores nesse lugar, em nome de Jesus, para que pessoas que estão acá possam sair transformadas por tu presença. Que esta palavra uma vez mais possa ser rema em nossos corações, que nós podamos pôr ela em prática cada dia, cada momento. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. E aqueles que creem, dá forte aplauso ao Senhor Jesus. Salmos 84 é salmo interessante, porque é de los salmos de los hijos de Corá. Para quem não sabe, hijos de Corá hacían parte allá del Éxodo com Moisés. Sin embargo, eles falharam com Moisés. Eles foram rebeldes com Moisés e mesmo assim, através de tanta misericórdia do Senhor, eles estavam sendo utilizados como pessoas que estavam na porta do tabernáculo, cuidando de quem entrava, de quem saía. Eles eram um de los levitas do templo. Uma das funções de eles era ser porteiros do templo.
Entonces é como se acá fuera el tabernáculo e os atalayas acá eram os hijos de Corá, que allá atrás haviam cometido algum erro, pero acá a misericórdia del Senhor les alcançou a eles, e eles são os porteiros del tabernáculo, porteiros de la casa de Deus. E é interessante porque eles não estavam lá dentro, eles estavam afuera da casa de Deus. Nem sequer eles puderam entrar no tabernáculo, eles cuidavam da parte de afuera. E mesmo assim, mesmo não estando adentro, eles já diziam que 1000 dias aí a la puerta del tabernáculo vale mais que um dia aí la puerta del tabernáculo vale mais que 1000 dias fuera de la presencia de Deus. A donde vou acá é que nenhuma posição de honra, por mais linda que seja, ou mais humilde que seja, é comparável com o serviço, com estar na presença de Deus. Quantos estão acá? E lo que ele estava dizendo, lo que os hijos de Corá estavam dizendo acá é que os hijos de Corá provaram o outro lado de cometer erros. Os hijos de Corá provaram o outro lado, que é não fazer exatamente aquilo que deveriam fazer, pero a misericórdia deles le alcançou. E então, o melhor lugar que eles poderiam estar era em la presença de Deus, porque é em la presença de Deus que a vida tem sentido. E esse é o nome dessa mensagem de hoje. A vida sí tem um sentido. Mira para uma pessoa cerca de vós e habla assim: a vida sí tem sentido. Porque senão nos volvemos melancólicos. A vida não tem sentido. Oh Deus, oh terra, oh cielos. A vida não tem sentido. Quantos de vocês já se perguntaram alguma vez na vida e disseram assim: a vida não tem sentido? Sim ou não? Maior é o sentido da vida, verdade? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Vos que sois brasileiro, mira para uma pessoa e pergunta assim para ela: maior é o sentido da vida? Eu sei. Eu inverti, verdade? Passa que o inglês me confunde em minha cabeça. Pero a vida sí tem sentido. Mira para alguém que está dormindo cerca de vós aí, que está com a cara de quem está perdido, e habla assim para ela: a vida sí tem um sentido. Quando a vida tem um sentido? Quando estamos na presença de Deus. Porque se não estamos na presença de Deus, não tem verdadeiramente sentido. E qual é o melhor regalo que o Senhor nos pode dar? Pergunta para mim: qual, pastor? Ele mesmo. O melhor regalo que o Senhor nos pode dar e nos pudo haver dado é Ele mesmo. ¿Queres pensar em melhor regalo que a própria presença dele? Eu já prediquei isso inúmeras vezes e vou morrer predicando isso, que todo é incomparável com a presença do Senhor. Nem amor, nem o melhor piropo, nem o melhor auto, nem a melhor moto, nem a endorfina de um treinamento, nem a alegria da vitória, nem a alegria de vos receber um abraço apertado de quem hacía rato vos não veía. Nada disso é comparável com a presença do Senhor, amém? Nada é comparável com a presença do Senhor. Desde o momento que nós aprendimos e tocamos e sentimos a presença do Senhor, todo se vuelve medíocre cerca de Ele. Por isso que é melhor um dia em tus átrios do que 1000 fora deles. Porque uma vez que nós provamos a presença de Deus, tudo é significado nada acerca dele. Por isso que uma vez que conhecemos ao Senhor e nos alejamos de tu presença, a vida se vuelve vazia, porque nada tem sentido sem a presença do Senhor. Desde o momento que nós provamos e pisamos em sua presença e entendemos quem é Ele verdadeiramente e nos apartamos de momentaneamente ou por muito tempo, nós entendemos que estamos perdidos. Por quê? Porque todo é incomparável com a presença do Senhor. Todo é incomparável com a presença do Senhor. Pero a pergunta acá é que: quantos sabiam disso, que todo é incomparável com a presença do Senhor? Mesmo sabendo que todo é incomparável com a presença do Senhor, aún assim tendo esse entendimento, aún assim sabendo de tudo isso, nós muitas vezes nos alejamos dele. Sabemos que
estar na presença dele é o melhor. Sabemos que é incomparável. Sabemos que não há nada melhor que estar em sua presença. Pero mesmo assim, apesar de isso, todavia, nós nos alejamos da presença do Senhor. E muitas vezes utilizamos o próprio versículo: o bem que eu quero fazer, esse não hago, e o malo que eu não quero fazer, isso sim eu acabo cometendo. Sin embargo, Salmos 84, ele descreve uma outra maneira de pessoas que voltaram para a presença do Senhor. Ele descreve felicidade. Ele começa a dizer que bem-aventurados os que habitam nesses caminhos. Bem-aventurados não são aqueles que passam por seus caminhos, bem-aventurados são os que habitam na presença. Então, por que pessoas frustram-se? Porque elas passam por la presença, vêm à presença, entendem que a presença de Deus é o melhor lugar, pero passam. E não entendem que é esta verdadeiramente a essência de estarmos na presença de Deus. A Bíblia acá no Salmos 84 apresenta 3 vezes a palavra bem-aventurado. Felizes são aqueles, dichoso és. E ele disse assim que mais vale um dia em tus átrios, um dia, do que 1000 fora de eles. É muito interessante porque os filhos de Corá, eles que passaram de los dois lados, estando na presença, mas não estiveram, decepcionaram, falharam em algum momento. Eles escrevem nesses salmos que o Senhor é sol e escudo. Então, quando eu paro para pensar que Ele é sol e escudo, Ele é aquele que dá a luz, mas Ele é aquele que protege de la luz. O sol, quando estamos na presença de Deus, Ele revela. É como se algo que traz a claridade e revela nossos pecados. Quando estamos na presença de Deus, se alumbra, nada pode estar escondido. Quando estamos na presença de Deus, todo aquilo que é oculto começa a sair. Quando estamos na presença de Deus, é como se fosse um sol em nossas vidas. E os filhos de Corá, nesse salmo, dizem que o Senhor é sol. Então, quando estou na presença do Senhor, vai alumbrar. Pero, no mesmo verso, ele disse que a presença do Senhor é sol, pero que a presença de Deus também é o escudo. O que é isso? É que a presença dele é justiça. O sol da manhã é a justiça, pero ele também é um escudo que nos preserva de los efeitos da própria justiça. Como assim? O escudo e a graça são sinônimos. Então, o sol me mostra meu pecado, pero a graça, o escudo me protege de los próprios efeitos. Porque se vos for a pagar a conta de todos os pecados que vos cometiste, vamos a cambiar essa persona que estamos conjugando o verbo. Se nós fuéramos pagar por nossos pecados, eu não sei se nós estaríamos acá. Eu hablo de mim, eu não sei de vós. Pero sabe, conoces a alguém que supo pecar muito na vida, está delante de ustedes. Agora, se eu for a pagar a conta de mis pecados, mis hermanos, eu seguro que eu não estaria acá. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é sol e escudo. ¿Por quê? Porque nos mostra nosso erro, pero o escudo de la graça nos protege muitas vezes hasta de nossas próprias macanadas. E me pergunta para vós é, se não for o escudo do Senhor, onde estaria vós? Nessa manhã. Quantos estão comigo acá? Sem a presença de Deus, tudo é difícil. Sem a presença de Deus, há palavra, pero há religiosidade. Sem a presença de Deus, há muito esforço. Sem a presença de Deus, é como se eu viviera bajo um manual de regras que nada puedo hacerlo. Sendo que o verdadeiro evangelho não é um manual que nada puedo hacerlo, sino que eu posso hacerlo todo o que eu quero, pero nem todo o que eu quero é lícito, nem todo me conviene. Pero sem a presença de Deus, venir à igreja se vuelve um peso. Sem a presença de Deus é religioso. É como vos girar com uma moto sem aceite na cadena. Não vai funcionar. Pero com a presença de Deus é mais fácil. Com a presença de Deus já estás. ¿Por quê? Porque a presença de Deus me ajuda e me hace a ser pleno. Em la presença de Deus, eu me encontro quem verdadeiramente sou. Quantos estão comigo acá entendendo essa palavra? Davi dizia assim: Senhor, Davi, não alejes de mim tu presença. Rei Davi dizia: não alejes de mim tu presença. E quantas inúmeras vezes nós rugamos com sua presença?
Quantas e quantas vezes nós outros não valoramos sua presença? Quantas e quantas vezes nós outros ponemos Jesus, na presença de Jesus, em um cajón e decimos assim: depois eu te vou buscar. E aí empieza lunes e decimos assim: mañana eu vou encontrar a presença. E passa martes, e passa miércoles, e passa jueves, e passa viernes, e passa sábado, e chega domingo, nossa única oração é: Senhor, tenha misericórdia, porque não cumpri lo que eu mesmo me comprometi. Com quantos passa isso? Sin la presencia de Dios es mucho esfuerzo para pouco resultado. Pero si nosotros estamos acá en la presencia de Dios es porque la gracia de Él nos alcanzó una vez más. Si nosotros estamos acá en la presencia de Dios es porque el favor de Él nos alcanzó una vez más, amén. Porque en la presencia de Dios es donde todo tiene sentido. En la presencia de Dios que tenemos sentido de la vida. É impossível viver sem a presença de Deus. Quem acá já se alejou de los caminos de Deus? Conhecia a palavra, sabia do evangelho e se alejou de los caminos de Deus e foi dar uma voltita por la vida. Quem já hizo isso? Que triste, verdade? Porque não tem sentido. Porque vos podés provar todo lo que sea, a melhor canha, as melhores mulheres, as melhores fiestas, incluso muito dinheiro. E quando vos miras para trás, vos dizes assim: não tem sentido. E vai dar voltas e voltas, e vai acabar volvendo prostrado à presença do Senhor. Davi foi um exemplo disso. E não só um exemplo na pessoa que se caiu, sino que um exemplo na pessoa que se arreglou depois de haver caído. Quem quer escutar um pouco da história de Davi? Vou a seguir aí. Se você não quer escutar, tapa os ouvidos porque vou falar. Não vou ler muito o texto, vou dar um pouco do contexto, mas está allá em 1 Samuel. O que passa? Quando Davi era anônimo, Davi cuidava das ovelhas de seu padre e nadie conhecia ele. Pero ele sim hacía seu trabalho. Ele sim era fiel. Ele sim sempre estava fiel cuidando do serviço que lhe foi recomendado. Depois vem um profeta em sua casa, vai ungir seus irmãos, e vem vem outro, ele disse assim: não é nenhum desses que eu quero ungir. A presença havia salido do rei Saúl e deveria ser ungido segundo Deus outra pessoa. Então vem outro, e nenhum deles é. Hasta que disse o profeta: nós não sentaremos à mesa, hasta que não venga aquele que o Senhor mandou. Então de allá vem Davi, que estava cuidando das ovelhas de seus padres. Que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas de seu padre. Ele estava fazendo algo. Então Davi ungido. Depois que ele foi ungido, pergunta para mim: o que passou com a vida de Davi? Nada. Ele cuidava das ovelhas de seu padre, foi ungido e voltou a cuidar das ovelhas de seu padre. Porque muitas pessoas pensam que a hora que empecé com Deus, todo automaticamente. Não. Quando vos empiezas de novo a caminhada com Deus, vos sigues no mesmo trabalho amanhã. Vos não podés ligar para tu jefe amanhã e dizer assim: sabes que? Agora eu não vou mais a sentar com ustedes imundos, verdade? Não, vos tenés que volver allá. E foi o que passou com Davi. Depois que Davi foi ungido, ele voltou a trabalhar. Ele voltou para seu lugar. Ele voltou para seu lunes. Ele voltou para sua oficina. Ele voltou para sua cadeira, ele voltou para o mesmo lugar de onde ele começou. E isso é muito interessante. Por quê? Porque ele seguiu sendo fiel. Repita assim comigo: ele seguiu sendo fiel. Depois, vocês conhecem a história. Ele se levantou um gigante, e o gigante ele despertava e ameaçava toda a gente de Israel. E dizia assim: quem é esse de vocês que se levanta para pelear contra mim? E nadie se levantava. Quem deveria pelear nesse momento era o rei Saúl, mas ele não peleava. Então Davi foi allá e matou o gigante. Eu estou encurtando 50 capítulos em 1 minuto, está vendo? Tenha misericórdia de mim. Então ele mata o gigante. Depois que ele mata o gigante, Davi começa a ser perseguido e injusticiado. Depois de ele haver solucionado o problema de uma nação, que era um gigante que se despertava e lhe ameaçava a eles, mesmo depois de todo isso, ele sigue sendo fiel. Repita assim comigo: ele sigue sendo fiel. Depois, ele mesmo sendo perseguido, ele começou a esconder-se em cuevas. E se vos não sabeis disso, alguns dias atrás predicamos na palavra sobre cuevas acá, as cuevas de Deus. E ele começou a viver em cuevas. E mesmo vivendo em cuevas, Davi seguia sendo fiel.
Después ele foi levantado, ele já havia sido ungido como rei, pero después ele foi reconocido por la gente, allá em Hebrón. Ele foi reconocido como rei. Então a gente já entendia que ele era verdadeiramente ele era rei, que não era mais Saúl. Mesmo assim, Davi seguia sendo fiel. Vocês respondem, seguia sendo fiel. Mesmo assim, Davi. Então, Davi começou a entrar em uma sequência de vitórias. Ganhou todas as peleas. Não há nenhum rei em Israel que ganhou tantas peleas como Davi. E mesmo assim, ele seguia. Pero um dia, depois de uma sequência de vitórias, sequência de êxitos, ele deixa de ser fiel. E aí Davi não seguia sendo fiel. Ele deixa de ser fiel. Cuidado com as sequências de vitórias, porque às vezes, quando empieza a sequência de vitórias, nós nos mareamos e nos olvidamos de onde salimos. Por isso que às vezes uno aprende mais com a derrota do que com a vitória, porque quando empieza a ganhar, uno se acostumbra e se mareia e se foi. O que passou com Davi? Ele se mareou com a vida bendecida e se perdeu. E aí sim ele deixa de ser fiel. Pero é interessante acá que quando eu paro para pensar em Davi, pense em alguém que reconhecia que a presença de Deus era fundamental em sua vida, que a presença de Deus era fundamental, que ele adorava, que ele alabava. Tanto que Davi, quando ele foi levantado como rei em Hebrón, uma das primeiras coisas que ele hizo era: traigan el arca de la aliança, que representava a presença de Deus. A Bíblia diz que de todos os tabernáculos que foram construídos, ele gostaria de habitar no tabernáculo que hizo Davi, que não tinha paredes, que era na carpa, pero foi aí que começaram as verdadeiras alabanças. Aí o povo podia aplaudir, o povo podia adorar. Aí nesse tabernáculo tinha turnos de adoração. Esse mesmo Davi que estava tudo bem, que depois na linha de êxitos se caiu, esse mesmo Davi, ele escrevia salmos a Deus. Ele era um rei atareado, ia para as guerras, e mesmo assim ele era fiel a Deus, escrevia salmos, salmodiava. E nesse momento que ele começou a deixar de ser fiel ao Senhor, quando ele adulterou com Batseba, ele entendeu aquilo que ele deveria fazer. Pero a donde vou antes de entrar nisso é que Davi cometeu algo muito interessante acá, no mau sentido, porque Davi sempre ia para a guerra, só que um momento ele não quis ir à guerra. Estava bem, estava lendo de vitórias, e ele não quis ir à guerra e ele se quedou. E estava aí Tecoreí, verdade? Caminhando por las calles del palácio, hasta que viu uma mulher, e vocês conhecem a história. Ele adulterou com ela, e a sequência é enorme. Pero a donde vou acá é que passou com Davi? Pergunte para mim, pastor. O que passou com Davi? Ele perdeu o domínio próprio. Quando ele estava debaixo da presença de Deus, ele tinha esse domínio próprio. Quando ele começou a não entender aquilo que ele deveria verdadeiramente fazer, ele perdeu o domínio próprio. Quantos acá conhecem alguém que não tem domínio próprio? Domínio próprio se chama domínio, controle, governo sobre uno mesmo. Alguém te vai controlar, ou vos, ou outra pessoa, ou outra coisa. Quando eu perdo o domínio próprio, eu sou controlado por algo que está afuera e não por la presença de Deus. Quem na casa se quedou muito nervioso em sua casa? Eu sei que não passa muito, mas esforcem-se. Quem na casa já perdeu o domínio próprio e gritou em sua casa? Amém, verdade? Quem acá já perdeu o domínio próprio no trânsito? Aí já está aumentando os endemoniados, verdade? Quem acá já perdeu o domínio próprio com seus padres? Com seus filhos? Com sua pareja? Com o pastor? Graças, Marita. Eu já perdi o domínio próprio também, em todas as situações. Agora, o tema acá é que quando nós perdemos o domínio próprio, nós nos volvemos sem controle. Nós nos perdemos, nos mareamos. Quando você está na discussão, você perde o domínio próprio. Mas se você perder o domínio próprio, alguém vai dominar. Quando eu perdo meu controle, alguém vai controlar.
Quando eu perdo isso, alguém vai controlar. Eu me recuerdo que quando eu era muito louco, ou seja, eu não sou tão bueno todavía, mas eu era muito louco no malo sentido. Quando eu tomava, meus amigos me diziam assim: che, vos sos muito louco, viejo. E eu lhe dizia: pero por quê? Porque vos não tenés controle. Depois que vos tomas 2 botelhas, vos te perdés já. Vos quedas sem contato com a torre. Vos quedas sem comunicação. Vos quedas louco sem controle. E consequência disso, eu tenho cicatrizes em meu corpo, cicatrizes em minha alma, cicatrizes na vida das pessoas que eu lastimei de uma vida sem controle. O tema acá é que quem acá foi alguém sem controle. Foi alguém sem controle. Davi foi essa pessoa. E quando ele actuou sem controle, teve uma consequência enorme, porque ele adulterou, e aí ele mandou matar a mulher de seu amigo, porque queria dar a volta. Viste que a palavra acá diz que o Senhor é sol e escudo, porque o próprio Deus é nosso escudo, é o próprio Deus que nos defende das próprias consequências de nossos próprios pecados, e isso se chama graça, amém? Agora, quando Davi tenta matar e mata o marido da mulher com quem ele adulterou, ele empieza a proteger e defender-se. Ele empieza ele mesmo a generar seu escudo. E isso suele passar inúmeras vezes em nossas vidas. Quando nós não queremos afrontar uma situação, nós criamos escudos. Quando eu não quero afrontar uma situação, eu começo a criar escudos para substituir o verdadeiro escudo que é o Senhor. Por isso muitas pessoas mentem. Não acá, em outras igrejas. ¿Por que as pessoas mentem? Porque elas levantam escudos de proteção sobre algo que elas mesmas cometeram. ¿Estão comigo ou não? E qual é o pior escudo? Aquele que eu quero esconder-me de mim mesmo, a macanada que eu mesmo hice. E então empiezo a generar auto-mentiras para eu mesmo a proteger-me das consequências, das circunstâncias, das malas decisões que eu tomei. Então eu empiezo a levantar escudos com o nome de pessoas. Eu estou acá porque fulano me hizo isso. Eu estou acá porque ele me falou de tal maneira. E não entendo que verdadeiramente que meu verdadeiro escudo é o Senhor Jesus. É o Senhor que é a luz que me apunta, que me traz a luz, mas o Senhor me protege de minhas próprias consequências através de sua graça. Quando eu não entendo da graça, eu me vuelvo um mentiroso e um construtor de escudos e muralhas para ser na autoproteção das consequências da vida. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Então mira para uma pessoa de seu lado e habla assim: para de generar escudos. Habla assim para ela: afronta a verdade e não viva de escudos. É muito forte isso. Agora vos vas a mirar para essa pessoa e vai dizer assim: el Senhor é sol e escudo. Vos não sois um escudo. Quantos estão entendendo isso acá? Amém? Pero que é isso, Davi? Com todos os erros. Davi podia esconder-se, poderia de novo, verdade? Pero Davi não faz isso. Davi entendeu que necessitava confessar seu pecado. E ele mostrou, através disso, escrevendo uns salmos. E vocês conhecem o Salmo 51. Crea em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito recto dentro de mim. Não me eches delante de ti e não me quites de mim tu Santo Espírito. Vuelve el gozo de tu salvación, el espírito noble me sostiene. O que Davi estava entendendo acá? Ele entendeu que ele necessitava confessar seus pecados. Ele entendeu que ele levantou um escudo que não era a palavra de Deus, mas depois ele barrou o escudo, e não é só barrar o escudo, tem que confessar o pecado que você estava escondendo atrás desse escudo. Quando vem comigo, ele mostrou que o maior medo não era perder sua mulher, não era perder seus filhos, o maior medo não era perder o reinado. O maior medo dele era perder sua presença. E se o maior medo que eu tenho é perder alguém, é perder algum relacionamento, é perder dinheiro, é perder um trabalho e não perder sua presença, eu não entendi verdadeiramente quem sou eu e quem é o Senhor em minha vida. O maior medo que eu tenho que ter através das decisões que eu tomo é que se a presença dele se aleja de mim ou se a presença dele se acerca de mim. Essa é a decisão principal que eu tenho que tomar, que a presença de Deus não se aleje de minha vida. A pior coisa que Davi podia dizer acá, ele dizia assim: Senhor, solo não me saques tu presença.
sácame todo. Eu sei que cometi macanadas, pero não me alejes de tu presença. Pero hoje dia, nós que hacemos quando nos alejamos de sua presença? Nos escondemos de sua presença. Temos vergonha de volver à igreja, temos vergonha de orar, pensamos que Deus já não nos escuta mais, pensamos que Deus se alejou a ponto de que Ele não está nem aí para nós, e começamos a dizer assim: Deus nem escuta minhas orações, Deus nem aí está para mim, o pecado que eu cometi é muito grande, por isso Deus me deu a espalda. Deus não deu a espalda para nadie. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Quando estão comigo, todos os dias elas se renovam. Então eu não sei qual foi o ponto de tu vida que vos perdiste tu domínio próprio. A donde vou acá é que nossa oração tem que ser: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito recto dentro de mim. Quantos dariam essa oração? Senhor, cria em mim um coração limpo e renueva. Então, o que ele estava dizendo acá é que qualquer coisa haga, Senhor, pero não me saques de tu presença. E isso é muito forte. Por quê? Porque muitas vezes nós outros estamos preocupados com todos, menos com sua presença. E nós outros não decimos assim: Senhor, saca-me todo, pero não me saca tu presença. Nós outros muitas vezes não estamos preocupados com a presença como nossa conta del banco. Nós outros, imagínate, se você te preocupasse tanto quando estar lejos da presença de Deus, como se preocupa com o auto, como se preocupa da compra de uma nova casa, como nos preocupamos com as coisas. Será que a preocupação com ter está maior do que a preocupação com estar na presença de Deus? Quando vos perdes algo, este algo te molesta tanto a ponto de ser mais importante que a própria presença do Senhor? Quantos estão entendendo o que estou dizendo acá? Amém? E isso é muito forte, porque às vezes nós estamos preocupados com todo, e mais vale que nos preocupamos com todos, pero há que ter na prioridade. Nossa maior preocupação tem que ser as coisas de Deus, tem que ser sua presença. Pero o fato acá é que muitas vezes algumas coisas que nós nos perdemos são coisas buenas, são coisas válidas. Por exemplo, às vezes nos preocupamos com família. É bueno, sim ou não, família? Óbvio que é bueno, família. Às vezes estamos preocupados com trabalho. É bueno o trabalho, sim ou não? Óbvio que sim. Quem não trabalha, que não come. Então é bueno. Pero nós nos olvidamos el principal, que é a presença de Deus. Quem acá faltaria de livre, espontânea voluntad seu trabalho na semana? Eu sou empresário, não vou abrir meu trabalho na semana. Quem haria isso? Vai ter consequências. Pero por que hacemos assim com a presença de Deus? Essa semana não orei, essa semana não abri a Bíblia. Decile para tu jefe: não, essa semana não vou trabalhar, não, jefe. Não, graças. E aí llega lunes e diz assim: essa semana sim, jefe. E aí empieza a semana, vos empieza a faltar no trabalho. E por que nós damos mais atenção para as coisas que são importantes, pero não damos tanta atenção para as coisas que são fundamentais? E aí nós não vivimos verdadeiramente aquilo que nós queremos viver, pero nós não entendemos verdadeiramente qual é a importância de estar na presença de Deus, e tratamos como modus operandi, como na religiosidade, estar na presença de Deus, e olvidamos de estar na presença, olvidamos do principal, de orar, de ayunar, de buscar a presença, de ler a palavra. O maior, quem é líder acá, de célula, ministério, dá um amém. O maior problema de nós outros líderes é ler a palavra para predicar, ler a palavra para ter que ministrar. Eu vou ler porque eu tenho que preparar a célula, eu vou ler porque tenho que fazer isso. Aí nós outros já nos perdimos da presença. Quantos estão entendendo o que estou falando acá? Pero Davi, que é isso? Davi escreveu: Senhor, não me quite de mim tu presença. Escreveu uns salmos, esses salmos eram para poner na porta dos templos, verdade? E por que Davi fazia isso? Por quê? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque antes de Davi estar nessa situação, ele tinha um rei, e Davi andava muito de cerca com esse rei, que era o rei Saul, e ele tinha um exemplo de um homem que foi ungido por Deus, pero perdeu a presença. Então Davi andava codo a codo com o rei,
Davi andava cerca de Saúl. Davi sabia que Saúl tinha um título, mas Davi sabia que Saúl não tinha a unção. E ele sabia que uma pessoa com título sem unção se vuelve um delinquente mental. Davi tinha medo de ser parecido com Saúl. Davi não queria andar com ele. Ele tinha um exemplo muito cerca dele. Ele sabia que título sem a unção era resultado de frustração. O que passou com Saúl? Pergunta para mim, o que passou com Saúl? Eu tenho que alentar vocês. Sem a presença de Deus, ele se volveu um louco, esquizofrênico e atormentado. Ele tinha síndrome de persecução. Ele estava perdido. Ele não sabia aonde deveria ir-se. Ele não sabia nada. Ele se volveu transtornado. Sem a presença de Deus, tinha que ligar alguém com a presença de Deus, tocar a harpa para que ele se acalmasse. Era como que se algum endemoniado tuviera que chamar a alguém para expulsar o demônio, e o demônio saía, pero ele não se deu conta que ele já estava assim na presença. Davi sabia que era assim, e Davi não queria viver dessa maneira. Davi sabia como era a vida de uma pessoa assim na presença de Deus, e ele estava dizendo assim: Senhor, eu pequei, mas eu não quero viver dessa maneira. Quantos de nós outros não temos esse entendimento de que viver sem a presença de Deus não tem sentido? Quantas vezes nós outros negociamos esse viver com a presença de Deus? E acá entra uma máxima que Davi estava vivendo. Uma coisa é aprender com seus próprios erros, outra coisa mais sábia aún é aprender com os erros de los outros. Amém? Se você já viste que alguém se caiu, você te vá por esse caminho de verdade, mesmo. Quantos lejos de Deus? Quantas pessoas estão lejos de Deus, que era para estar sentado acá nessas silhas hoje, que por vergüenza, ou por nossa maneira religiosa, ou por coisas do inimigo, do próprio diabo, verdade, não logram volver à presença de Deus. E essas pessoas vão estar em onde? Se estão na presença de Deus, em algum outro lugar, em alguma igreja, glória a Deus por isso. E se elas não estão? Vamos lá, igreja. Quantos acá conhecem uma pessoa que se sentou acá um dia e não está em uma igreja, está lejos de los caminos del Senhor? Está perdido, não tem sentido. Me duele o coração quando eu vejo uma pessoa que vino, se bautizou, ou congregou com nós outros e agora está lejos de los caminos del Senhor, porque eu sei que a vida dele não tem mais sentido, porque ele já provou estar na presença de Deus. E que isso, Saúl acá? Saúl desobedeceu a Deus. Era para ele esperar um profeta, mas ele não esperou. E quando ele não obedeceu a Deus, a presença de Deus saiu dele. E a casa é interessante, porque Saúl cometeu um erro, Davi também cometeu um erro. Pero quando Davi cometeu um erro, Davi disse assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração limpo, não alejes de mim tu Santo Espírito. Pero ele tinha a aprendizagem do rei Saúl quando ele cometeu um erro. Mira o que o rei Saúl hizo. 1 Samuel 15:28. Então Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y no lo ha dado un prójimo tuyo menor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienda. Samuel, um profeta de Deus, estava dizendo para Saúl: mira, se rasgou a presença de Deus, vos não te arrependiste, vos não esperaste o actuar de Deus. Pero sabe qual foi a resposta do rei Saúl? E ele lhe dijo: eu he pecado. Igual Saúl também reconheceu seu pecado, pero ele dijo: eu he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que está pasando acá? ¿En dónde él quería ser honrado? Delante de los hombres. Él quería la honra de los hombres. ¿Cuál era la preocupación del rey Saúl? Su reputación. Él estaba preocupado con su reputación. ¿Qué la gente va a decir de mí? Que os ancianos vão pensar de mim um rei? Vos tenés que ir comigo, profeta. Ele não estava preocupado verdadeiramente com a presença de Deus. Ele estava preocupado com o reconhecimento da gente. Minha pergunta para vós é: vos estás preocupado com a presença de Deus ou com o reconhecimento da gente? Estão comigo acá? O que passou com ele? Ele não valorou o aceite que tinha sobre sua cabeça. Ele não entendeu, estava preocupado
com o que a gente ia dizer, estava preocupado com o que a gente ia falar. E quem verdadeiramente está preocupado com a presença de Deus, não pode estar preocupado com o que as outras pessoas vão falar. Quantos estão entendendo aonde vai esta palavra acá? Nós necessitamos entender. Eu sei, domingo passado nós falamos de vitória, e quando se habla de vitória, quando se habla de palavras mais triunfalistas, dá mais gosto, uau, glória a Deus. Mas quando se habla de pecado, não tem tanta glória, não tem tanto, uau, senti um xirimbó-pirimbá acá, Deus meu, mira, um escalofrio, agora sim estou volando. Não é assim. Quando hablamos de pelear contra o pecado, se genera, Deus mío. Pero a palavra de Deus diz que hasta há tristezas, está aí, sabe esse versículo? Como é a tristeza que Deus manda? Onde está esse aí? El lloro que Deus manda. Às vezes Deus nos hace llorar para que nós outros veamos em onde nós outros verdadeiramente estamos. Quem está cá comigo, igreja? Estou quase terminando. Que Davi dizia: Senhor, não retira de mim tu Santo Espírito. Que Saúl dizia: estou preocupado com minha reputação. E Saúl, de um rei ungido, volviu a se volver um endemoniado. E isso é muito triste. Por quê? Porque a presença de Deus já não estava mais com ele. Fora da presença, nós estamos perdidos. Fora da presença de Deus, podemos ter o resultado que queira, pero não tem sentido nenhum fora da presença de Deus. Em la presença de Deus, nós temos todo que necessitamos, que é a paz. E sem a presença de Deus, há inseguridade. Sem a presença de Deus, há envidia. Sem a presença de Deus, há melancolia. Sem a presença de Deus, há persecução. Sem a presença de Deus, há falta de identidade. Estão comigo acá, igreja, ou não? Sem a presença de Deus, há inseguridade. Quantos conhecem alguém demasiadamente inseguros? Porque não conhece verdadeiramente a presença de Deus, a palavra de Deus. Crescemos com muitas coisas e pensamentos que nos fazem cambiar, nossa mentalidade nos diminui e nos fazem que nos sintamos inseguros, porque não entendemos a presença de Deus, que é na presença de Deus que temos plenitude. Rei Saúl se comparava, porque a gente dizia, um matou milhares, outro matou milhares, e ele tinha essa comparação, porque já não tinha mais a presença de Deus. Se você está comparando demasiado com as outras pessoas, é porque a presença de Deus já está lejos. Se você não pode mirar na foto de alguém, não pode mirar alguém prosperando e te genera algo adentro de vós acá, é porque você está lejos da presença de Deus, porque a presença de Deus não tem comparação. E na presença de Deus eu me alegro com a vitória de los outros. E na presença de Deus eu vejo que alguém prosperou, glória a Deus por isso. Sem a presença de Deus, vê alguém prosperando e empieza a dizer, pero esse tem su padre, pero esse tuvo suerte, pero esse não sei o quê, porque ela está lejos da presença de Deus. Quantos estão comigo acá? Sem a presença de Deus, me vuelvo uma pessoa que passa por persecução. Mi jefe não me ama, mi jefe prefere el outro, el pastor nunca me saluda. Quando eu não entendo, quando não estou debaixo da presença de Deus, todo é persecução, me está dando uma indirecta, está passando por la calle, alguém algo na palavra e vos pensar que é para vós. Alguém bocina em algum lugar do trânsito e vos já quer barrar del auto porque alguém te está bocinando contra vós. Persecução. Vos escute a duas pessoas falando, tus amigos, e vos já pensás assim, estão falando de mim. Quem já passou por isso? Milhares de vezes eu passei. Se vos não passasse por isso, glória a Deus por sua vida, porque eu passei luto com isso. Esses dias estava falando para a Thaís, fui sanado de muitas coisas recentemente, 2-3 anos para cá. Eu me recuerdo que eu sempre fui muito cercano de meu pastor. Não, pero nem vou contar essa história, eles não vão querer escutar essa história ainda. Vamos passar para outra parte. Eu me recuerdo que eu era muito cercano de meu pastor. De verdade, assim, muito cercano, intencionalmente. Eu sempre estava com ele, viajava, fazia suas coisas, sempre servia muito assim. Pero se alguém se acercava do pastor, pense em alguém que tinha algo dentro assim que dizia que ele está interessado, verdade? Vou proteger a vida do pastor. Porque em realidade eu não entendia que ele representava a alguém de Deus, pero ele não era a presença de Deus. E esse
me generava na inseguridade porque eu não entendia verdadeiramente quem eu era. E a vida foi ensinando isso, essas coisas assim. Quando estamos na presença de Deus, nós temos que ter humildade para reconhecer algumas coisas que o Senhor nos ensina. Porque lejos da presença de Deus há muita comparação. Lejos da presença de Deus há muita falta de identidade. E se eu não tenho identidade, eu me quero parecer cada dia com alguém. Um dia quero parecer-me com uma pessoa, outro dia quero parecer-me com outra pessoa, outro dia. Lejos da presença de Deus, eu não sei quem sou. E se eu não sei quem sou, eu quero parecer-me com outras pessoas e nunca encontro verdadeiramente minha identidade. Se vos não entendiste quem vos sois, está dando voltas e voltas e voltas detrás da própria cola, é porque muitas vezes estamos lejos da presença de Deus. Há temperamentos e temperamentos, eu sei disso, que pessoas têm temperamentos diferentes, mas uma coisa é temperamento, outra coisa é uma falta excessiva de segurança. E essa insegurança muitas vezes está escondida detrás de tua identidade na presença do Senhor. O Senhor te hizo único, exclusivo e edição limitada. Então não se compare com os outros, porque a comparação é coisa de quem não está na presença de Deus. Quando eu estou na presença de Deus, eu sei quem sou. Quando eu estou na presença de Deus, eu não me comparo. Quando eu estou na presença de Deus, eu me alegro com a vitória de los outros. Quantos estão comigo acá? Vos comemora a vitória das pessoas, sim ou não? Comemora de verdade, sim ou não? Porque se vos comemoras e sale e diz assim, esse aí não tem sentido, vos não está com a presença de Deus. E se vos não está com a presença de Deus, vos está com a presença de alguém. E esse alguém não é tão bueno assim. Minha pergunta para vós é, para terminar essa parte da introdução: vos andas muito inseguro? Vos te sentís muito rechazado? Vos te sentís mal-humorado? Bajón, argel? Quem acá conhece alguém argel? Argelado? Quem acá é argelado? Às vezes parece que eu tenho 90 anos de argelado que eu sou. E eu falo assim, Deus meu, como as pessoas me suportam a mim, se eu nem mesmo me suporto às vezes de argelado que eu sou. Pero estou melhorando, linda. Verdade, já estou confessando delante da igreja. O tema acá é que se você está muito enojado é porque te falta salir e orar um pouquinho. Cerrate em tu pieza, põe uma alabanza lá, vete na ducha. Sabia que a ducha é o lugar que o Espírito Santo mais habla com as pessoas? Pergunte para mim por quê. Porque debaixo da ducha não posso levar meu telefone. Sim. E aí eu não estou perdendo meu tempo com informações de los outros e para escutar a Deus. As pessoas têm mais experiências com Deus. Eu estava lendo um artigo essa semana. As pessoas têm mais experiências, escutam mais a Deus no trânsito e na ducha, porque em nenhum momento pode estar com o telefone nas mãos. E aí pode falar e escutar a Deus. E o restante. Então, se você está muito nervioso, vete para o banho e põe na alabanza lá. Se tu marido está muito nervioso, verdade, mal-humorado, pirevaí, grosseiro, argel, diz-lhe assim, vete duchar, xará, verdade? Tranquilo nomás. Não vai dizer assim para ele, vou estar endemoniado, verdade? Ponga a cabeça, a mão na cabeça, sale Satanás. Não sei de onde Caleb aprendeu esse de sale Satanás agora. Caleb está jogando com seu dinossauro e disse, toma essa, Satanás, verdade? Bueno, não sei. A donde vou acá é que se você está muito enojado assim, viste essa pessoa que já despierta enojado, plagueando-se. Esses dias, essa semana eu estava manejando minha moto, de mi trabalho hasta Luque, 7 minutos, 10 minutos hasta chegar em Iguaçu. Eu me peleei umas 5 vezes. Que imbécil me cerrou o passo, Deus mío, de moto, verdade? E o outro, Deus mío, vou passar um pouco sobre a vereda, cara. Perdão, Senhor, verdade? E assim vai. E aí eu parei, aí chegando em Iguaçu, eu disse, por que estou tão estúpido assim? Queria que me falta orar um pouquinho. Verdade? Se você está muito estúpido, não que alguém quede estúpido, verdade? Se você está fora de bendição, te falta orar um pouquinho. E me pergunta para você está muito Saúl ou está muito Davi? Porque Saúl ponia as coisas nos outros e Davi estava preocupado com a presença de Deus. Quantos estão comigo? Saúl se volviu um louco. Há coisas que são espirituais, claro que sim,
pero hay cosas que son naturales. Saúl confesaba, pero no tenía cambios. E Davi, ele não estava interessado no que ia passar. Ele estava interessado somente na presença do Senhor, que era o que verdadeiramente importava. E me pergunta para vós, me gusta hacer perguntas para que vos te sientas desafiado aí, verdade? Quais são e o que é verdadeiramente importante para vós? Sem a presença de Deus, nós outros vamos a viver celebrando solamente as vitórias do passado. Sem a presença de Deus, nós vamos falar solamente das coisas do passado, e glória a Deus por el passado, pero e de acá para adelante que há? Sem a presença de Deus, me faz viver sem ter fé para declarar aquilo que eu quero viver. Sem a presença de Deus, eu não tenho nem coragem de profetizar sobre minha própria vida o que vou viver. Sem a presença de Deus, eu não tenho coragem de predicar aquilo que eu quero viver agora em 2027. Nós estamos em 26? 25? Mirar um pouco. Estava me roubando um ano de minha vida. Sem a presença de Deus, nós não temos coragem de planear e profetizar para 2026. Porque a presença de Deus me hace viver muito do passado e não do futuro. E a pergunta para nós outros é: que há? Que há para o Senhor? Se nós não temos essa gana, onde está a presença de Deus? Porque Deus sempre nos desafia a novos níveis. Sempre há novos níveis. Sempre há águas que dão em los tobillos, há águas que dão nas tornilhas, eu vou dizer. Há água que dão acá, há água que dão nos lomos, porque vai crescendo de glória em glória. E na presença de Deus há crescimento. A presença de Deus não é uma água parada. A presença de Deus é uma fuente que jorra, que sale água, que tem movimento, amém? Pero a palavra diz que pode de la mesma fuente salir água sucia e água limpia. Então, vos sos um poço de água parada ou vos sos uma fuente? E desta fuente sale água limpa ou sale água sucia? Nós temos que decidir. Temos que entender. Às vezes cuesta, Senhor, cuesta volver à presença, cuesta mais volver à presença do que entrar na presença. Cuesta mais uma pessoa volver a los caminhos do Senhor do que uma pessoa que não conhece o caminho do Senhor entrar no caminho do Senhor. Já percebiste isso? Porque quando você vai evangelizar alguém que não conhece a Deus, ele é uau, ele é um bebê na fé. Vos lhe dices um salmo, ele é uau, que lindo. Agora quando vas evangelizar um desviado, uma pessoa que está lejos do caminho de Deus, ele conhece toda a Bíblia, sabe todos os versículos, só não vive. Então, esse recomeçar é mais difícil, pero a palavra do Senhor que só lhe escuda nessa manhã está nesse lugar, amém? Então, aonde vou acá é que cera e cancela de tu cabeça toda crença limitante, porque a crença de limitação é uma crença de quem não tem a presença de Deus em sua vida. Então, saca a crença limitante de sua vida, amém? Ponga a mão em sua própria cabeça e declara assim: eu declaro toda crença de limitação sobre minha vida cancelada agora. Habla assim: eu rechazo em nome de Jesus palavras negativas, pensamentos negativos. Eu rechazo em nome de Jesus todo aquilo que um dia me falaram a mim, que eu não ia ser o nome de Deus, que eu não ia ser uma mulher de Deus, que eu não ia ser uma mulher de Deus. Eu rechazo nessa manhã, em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor Jesus, que eu vou a viver dentro de tu presença. Eu não serei como Saúl, eu serei como Davi, coração limpo. Habla assim: creia em mim, ó Deus, um coração limpo, e renueva em mim um espírito inquebrantável. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos acá querem verdadeiramente viver na presença de Deus? O primeiro passo é vos querer. Se vos quereis, nós já começamos caminhando muito bem. E a pergunta acá é: vos quereis realmente? Sim ou não? Sim ou não? Então tens que fazer igual isso Moisés. Moisés estava para avançar e ele disse assim: Senhor, se tu presença não vem com nós outros, não permita nem que eu salga do lugar.
Vos estaria disposto a fazer essa oração e dizer igual Moisés dijo: Senhor, se vos não estás comigo, que eu nem prospere. Estão acá ou não? Senhor, se é para que eu me pierda, que eu nem entre nesse relacionamento. Senhor, se tu presença não está, se vos comigo não estás, não permita que nem me despierte por la mañana. Se vos sabes que Deus, se vos entendés que não me permita nem avançar. Isso é o que Davi estava, o que Moisés estava dizendo: Senhor, se tu presença não está, que eu não salga, que eu não suba o monte. E essa tem que ser nossa oração: Senhor, o mais importante é tu presença. E se tu presença não está, nem abra as portas. Se tu presença não está, que eu nem entre nesse trabalho. Se tu presença não está, que eu nem entre nesse relacionamento. Por quê? Porque o que mais importa acá é tu presença. É tu presença. Muitas vezes nós afastamos ao Senhor através de nossos pecados e buscamos sua presença. E não é que nós afastamos, presta atenção, não é que nós afastamos ao Senhor com nossos pecados, porque Ele, incluso, Ele conta com nossos erros. Estão acá? Ele conta com tus erros, para que você é mais que vencedor. Você terás que aprender com eles. Então, por mais pecado que eu tenha, por mais erros que eu cometa, eu não posso afastar da presença de Deus. Porque eu tampouco posso atrair a presença de Deus, porque a presença de Deus já está. Agora, o que eu tenho que entender é que o Senhor está acá. Agora, se eu vou estar cerca dele ou se eu vou estar lejos, aí sim é uma decisão minha. O braço do Senhor não está corto e nem está tapado seus ouvidos. Quer dizer que Ele está ao teu redor esperando uma oração dizendo assim: perdão, começo de novo, me arrependo, mais vale tu presença. Essa é a ideia do Senhor. Todos os dias, todos os momentos, Ele quer recomeçar os planos, mas Ele necessita que vos confesses. Ele necessita que você seja sincero. Que isso, Davi? Escreveu o Salmo 51, creia em mim, ó Deus, e puso nas portas de los templos. Ele disse assim: eu confesso, porque eu não estou nem aí com a opinião da gente, eu estou preocupado com tu presença, Senhor Jesus. Mientras nós estemos mais preocupados com a opinião de los outros, com a presença, Ele não pode ser quem Ele verdadeiramente pode ser em nossas vidas. Mas nessa manhã, eu tenho entendido de Deus que você está entendendo qual é a importância da presença dEle, amém? É importante dinheiro, claro, é importante família, auto, todo isso vivimos no mundo, é importante, mas todo isso é comparado a nada na presença de Deus. Há algo que buscar? Sim, que eu devo buscar? Busco a presença dEle. É Ele. Estão comigo? Que devo fazer dessa palavra? Primeira coisa é: confiesa com tu boca tus pecados. Senhor, é pecado. Ele me ha alejado de tu presença. Mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo as coisas, percebo que não estou dentro de tu presença. Percebo que hago as coisas de uma maneira automática ou quizás religiosa. Ou se você estás acá e está começando a caminhar com Deus, qual é a oração? Aonde apontar este mensagem? Senhor, eu te pido perdão por meus erros, te pido perdão por meus pecados, por minhas falhas, por minha falha de caráter, por meu egoísmo, por meu egocentrismo. Perdão por tratar todo como prioridade, sendo que minha única prioridade é tu presença. Essa é a oração. Depois de fazer isso, entenda que não é por tu esforço, é por la graça. Ele já está. Basta que vos entendas quem é Ele. Saque lo que te marea e entenda quem é verdadeiramente Ele. E entregue. O Senhor te está chamando. Não há que eu pueda ver com mis ojos ángel del Senhor, pero sí eles estão acá. Porque a palavra diz que o Senhor daria ordens a seus ángeles acerca de nós. E eles estão acá, e o Senhor está acá. E Ele mesmo te chama por tu nome.